Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Paine para a discussão de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2026. Estão conectados hoje conosco Rodrigo Pinheiro, Norberto Pinheiro Júnior e Ivo Botelho, membros do Comitê Executivo do Banco, e Paula Rocha, Head de RI. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Banco Paine. Após a apresentação dos resultados, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via Q&A perguntas para o Banco Paine que serão respondidas ao final da apresentação. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Norberto Pinheiro Júnior, que iniciará a apresentação. Por favor, Norberto, pode prosseguir. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à teleconferência de divulgação de resultados referente ao primeiro trimestre de 2026. Iniciamos o ano consolidando um passo fundamental na trajetória do banco. O primeiro trimestre refletiu a união bem-sucedida entre o fortalecimento da nossa estrutura de capital e a expansão contínua das nossas avenidas de crescimento. A realização do nosso follow-on foi um marco deste período. Além de elevar a liquidez das nossas ações e diversificar a nossa base de investidores, a operação garantiu um balanço robusto para sustentarmos o crescimento com a disciplina e rentabilidade que tem marcado nossa trajetória. No varejo colateralizado, os resultados são expressivos. Atingimos níveis recordes de originação. Esse avanço é fruto da evolução das nossas esteiras, diversificação em 3 segmentos, que hoje nos permitem escalar com alta qualidade e eficiência, capturando oportunidades de mercado de forma ágil e sustentável. No atacado, mantivemos nossa postura seletiva, diante de um cenário macro que ainda exige cautela. Priorizamos operações com colaterais robustos e retornos atrativos, preservando a qualidade da nossa carteira. Um diferencial importante tem sido o avanço na nossa agenda de produtividade, a implementação de IA em escala, tanto na frente de negócios quanto nas áreas de suporte, já apresenta resultados concretos na automatização de processos e na melhoria da experiência dos nossos clientes. Por fim, a consistência do nosso modelo de negócio foi validada pelo mercado através de um upgrade de rating da Moody's para A+, com perspectiva positiva. Esse reconhecimento reforça a solidez dos fundamentos do banco e nossa capacidade de gerar valor de forma resiliente em diferentes ciclos de crédito. Seguimos confiantes na execução da nossa estratégia de diversificação para o restante de 2026 e próximos anos. Vamos iniciar apresentando os destaques do período no slide 4, por favor. Encerramos o primeiro trimestre do ano com lucro líquido de 149,9 milhões de reais, com um ROE anualizado de 37,9%, um crescimento de 104% em relação ao primeiro trimestre de 2025 e de 25% frente ao resultado recorrente do quarto trimestre de 2025. Este resultado é reflexo da expansão da margem financeira bruta, devido principalmente ao crescimento das carteiras, ao aumento de 27 pontos percentuais na rota do yield sobre a carteira total, melhorando o mix e a rentabilidade da carteira, a disciplina de custos e a alavancagem operacional. Nosso índice de Basileia encerrou março em 14,8% e o capital nível 1 alcançou 11,4%, refletindo a eficiência na alocação de capital, mesmo com o crescimento das carteiras. A carteira de crédito expandida totalizou 19,8 bilhões de reais em março, aumento de 29% na comparação com março 25,
devido principalmente ao remix da carteira de varejo colateralizado, com destaque para o avanço de 5 bilhões no privado e o avanço da estratégia de rota do yield e a retomada do crescimento da carteira de atacado, buscando maiores spreads e melhor retorno ajustado ao risco. Em relação ao funding, encerramos o período ainda mais diversificados e com um total de recursos captados de 23,7 bilhões de reais, representando um crescimento de 29% em relação a março do ano passado, patamar adequado para sustentar a expansão de nossos negócios. O patrimônio de referência encerrou março em 2,4 bilhões de reais, representando um crescimento anual de 35%, fruto da expansão dos negócios e resultados do banco e do fortalecimento de nosso capital através do follow-on precificado em março. No próximo slide 6, apresentaremos nossos negócios. O banco se posiciona nas verticais de varejo colateralizado, onde atuamos em 3 segmentos, público, INSS e privado, focando em produtos de alto valor agregado, com um adequado retorno ajustado ao risco. No atacado, atuamos de maneira seletiva, mantendo a opcionalidade em setores consolidados e representativos do PIB brasileiro, oferecendo serviços e produtos em crédito corporativo, mesa de clientes e em mercado de capitais. Em atividades complementares, temos nossa vertical de seguros, que atua tanto para a vertical de varejo quanto para a vertical de atacado, e a tesouraria e captação, que fornece todo o suporte e precificação para as áreas de negócio. Vamos para o próximo slide. No slide 8, apresentamos a carteira de crédito expandida, que atingiu 19,8 bilhões em março de 26, um aumento de 29% em relação ao mesmo período do ano passado. O período foi marcado principalmente pelo remix da carteira de varejo colateralizado, com destaque para o avanço de 5 bilhões no privado e para o avanço da estratégia de rota do yield, consolidando o modelo de múltiplas esteiras e atestando ainda mais a estratégia de diversificação e alocação eficiente de capital e a retomada do crescimento no atacado, com foco em operações colateralizadas. A seguir, apresentamos a distribuição setorial da carteira expandida. O INSS representou 30% da carteira, o consignado privado 25%, o consignado público 10%, seguido dos setores do atacado, imobiliário e grãos, que representam 6% e 5%, respectivamente, demonstrando a diversificação de nossa carteira. Abaixo, demonstramos a NIM e a NIM ajustada ao risco, que atingiram 12,2% e 7,7%, respectivamente, em conjunto com o nosso índice de over 90, que atingiu 2,2% no período, um incremento contra o ano anterior, puxado principalmente pela mudança no mix e pela maturação do portfólio. O crescimento do over 90 é esperado, dada a evolução positiva da NIM e da estratégia de rota do yield. O atacado fechou o trimestre em 0,9%, apresentando eficácia na execução de nossa estratégia, e o varejo colateralizado em 2,9%. Encerramos com um índice de estágio 3 de 4,4% e um índice de cobertura de 113%, atestando nossa diligência na concessão de crédito. Agora passo a palavra ao Clive, que falará sobre a nossa vertical de varejo. Obrigado, Norberto. Bom dia a todos. Iniciaremos pela carteira de crédito de varejo colateralizado no slide 10. A carteira encerrou março de 2026 em 12,9 bilhões, um crescimento de 38% em relação ao mesmo período do ano passado.
Nossa estratégia tem sido clara e assertiva. Estamos impulsionando a rentabilidade através de uma maior diversificação e de um avanço significativo no varejo colateralizado, focando o crescimento nas linhas de maior rentabilidade que chamamos de Rota do Yield. A Rota do Yield atingiu 46% da carteira de varejo colateralizado e 30% da carteira expandida em março de 2026. Um crescimento expressivo frente a março de 2025. No trimestre, destacamos a forte originação que bateu o recorde e atingiu 3,3 bilhões no trimestre. Resultado da nossa presença híbrida no mercado, com o uso de plataformas digitais para autoatendimento e parcerias com agências e redes de correspondentes sob modelos de profit share, né, que complementam a experiência digital do cliente. O avanço no consignado privado, setor com mercado potencial de aproximadamente 400 bilhões, na qual atingimos 5 bilhões de carteira e 1,4 milhões de clientes em março de 26. E a evolução da estratégia de utilização de mercados de capitais através de estruturas de securitização para potencializar a rentabilidade da carteira de INSS. Para sustentar esse crescimento, nossa plataforma tecnológica está em constante evolução. Estamos implementando melhorias contínuas no processamento da margem e, acima de tudo, na experiência dos nossos clientes, garantindo uma base sólida para o futuro. Agora passo a palavra ao Rodrigo, que apresentará no slide 12 a evolução da nossa carteira de atacado. Bom dia. Obrigado, Clive. A carteira de atacado atingiu 6,9 bilhões em março de 2026, um aumento de 13% em relação a março de 2025. Seguimos buscando o crescimento sustentável de nossa carteira, consolidando o modelo de múltiplas esteiras, com foco em setores mais representativos do PIB, atendendo os nossos clientes de forma customizada através de operações estruturadas e colateralizadas, originando maiores RAROCs. Iniciamos este slide apresentando a distribuição setorial. Temos uma carteira bem diversificada, com o setor imobiliário representando 20%, seguido por grãos com 17% e o restante da carteira bem pulverizado em diversos outros setores da economia. No atacado, atuamos de forma robusta e diversificada, com grandes empresas, presença em todas as regiões por meio de escritórios que garante proximidade e relacionamento direto com os clientes. Essa estrutura nos permite compreender as particularidades de cada mercado e operar com alta assertividade, o que se reflete na qualidade das carteiras apresentadas. Em relação à distribuição por produto, continuamos diversificando nossa carteira. Em março, os principais produtos eram CPR com 28%, capital de giro com 23% e nota comercial com 21%. Na parte inferior do slide, apresentamos nossa cobertura de garantias, que em março de 2026, 91% da carteira de atacado era colateralizada, evidenciando nosso foco contínuo em operações estruturadas e com garantias sólidas. Nosso índice de penetração de produto fechou março de 2026 em 2,1 produtos por cliente, atestando a efetividade da nossa estratégia de cross-sell. Vamos para o slide 14, onde falaremos sobre a nossa mesa de clientes. A mesa de clientes apresentou resultados consistentes, contribuindo para a diversificação de receitas. O resultado é reflexo do aumento do cross-sell e da volatilidade, principalmente no mercado de moedas. Temos um negócio consolidado e crescente, provendo hedge, soluções de derivativos e câmbio para os nossos clientes. Nos últimos 12 meses, a mesa operou com mais de 360 clientes, encerrou março de 2026 com um valor notional de derivativos de 7,2 bilhões e negociou um volume total de 5,9 bilhões em câmbio. As receitas foram diversificadas em juros, moedas e commodities, que representaram, respectivamente, 26%, 52% e 22% do resultado do negócio.
Apresentamos também nossa receita de prestação de serviços, que atingiu 26,2 milhões no período, um crescimento de 47% contra o primeiro trimestre de 2025, contribuindo para a diversificação de receitas não crédito. Destaque para a aceleração do crescimento da operação de seguros, que oferece diversas oportunidades de cross-sell e está colhendo frutos da execução da estratégia comercial. E para o resultado proveniente das gestoras investidas do atacado, que atingiram 1,1 bilhão de recursos sobre gestão. A seguir, devolvo a palavra ao Clive para explicar a evolução do nosso funding e nossos indicadores de capital. Obrigado, Rodrigo. Iniciamos o slide 16 mostrando o volume de captações que atingiu 23,7 bilhões no trimestre, um crescimento de 29% comparado com o mesmo período do ano anterior. Tal crescimento nos possibilita suportar a estratégia do banco e de sua carteira de crédito. Temos sido eficazes na busca de diversificação de nosso funding, evidenciado pelo aumento do estoque de letras financeiras sênior, subordinadas e perpétuas, operações compromissadas, com lastro em ativos de varejo colateralizados, CDIs, CDBs de pessoas jurídicas e institucionais e captações externas com duration e custos adequados. Em relação ao prazo, apresentado na parte inferior do slide, mantivemos uma posição em linha com a estratégia conservadora de gerenciamento de ativos e passivos com gap positivo de 4 meses. Encerramos março de 2026 com uma posição de liquidez confortável, com caixa livre de 2,6 bilhões, índice de liquidez de curto prazo LCR de 327% e com um índice de liquidez estrutural NSFR de 166%. Por fim, apresentamos o nosso índice de Basileia total, que atingiu 14,8% ao final de março, com um nível 1 de 11,4%, um aumento substancial em relação a março de 2025. Mesmo com o crescimento expressivo da carteira de crédito, fruto do fortalecimento antecipado do capital, que vem preparando o banco para o crescimento planejado. Agora, devolvo a palavra ao Norberto, que apresentará nosso desempenho financeiro. Obrigado, Clive. Slide 18, por favor. No período, apresentamos crescimento de todos os indicadores operacionais, reflexo da sólida execução de nossa estratégia de diversificação. No primeiro gráfico, apresentamos a evolução do lucro líquido. Atingimos 149,9 milhões de lucro no primeiro trimestre de 26, crescimento de mais de 100% em relação a março do ano passado e de 25% em relação ao quarto trimestre de 2025 recorrente. O ROE anualizado encerrou o período em 37,9%, 12,9 pontos percentuais acima do indicador de março de 2025. Esse resultado é reflexo da melhora operacional e do expressivo aumento na geração de receitas em todas as linhas de negócios. A seguir, apresentamos o resultado operacional, que totalizou 250,7 milhões de reais no período, 64% maior que o ano anterior, devido principalmente ao aumento das receitas, ganho de escala e produtividade. Na parte inferior do slide, o gráfico demonstra a composição de nossa receita. 77% de nossas receitas no trimestre foram provenientes do varejo e 23% do atacado. O crescimento da participação do varejo é esperado, dado o crescimento da carteira apresentado nos slides anteriores. Esse mix de receitas e diversificação de negócios nos permite estar posicionados com capacidade para navegar e performar em diferentes ciclos econômicos. E, por fim, apresentamos nossas despesas operacionais no período, que apresentaram um crescimento adequado em relação a março de 2025, quando comparado ao ganho de escala que tivemos em todas as linhas,
explicado pelo investimento em tecnologia, sistemas e times ao longo do último ano. As despesas do primeiro trimestre de 26 refletem a consolidação da despesa da Amigos, que resultou num aumento de 3,6 milhões de reais nas despesas de pessoal e 2,5 milhões de reais nas despesas administrativas. Sem esse efeito, as despesas estariam em linha com o quarto trimestre de 2025. Mesmo com o crescimento contra o ano passado, encerramos o primeiro trimestre de 26 com uma melhora expressiva no índice de eficiência, que encerrou em 21,5%, contra 38% no primeiro trimestre do ano passado, atestando a nossa disciplina. Em resumo, o primeiro trimestre de 26 consolidou o Pine em um novo patamar. Após um 2025 transformador, iniciamos este ano atestando que nossa estratégia segue gerando resultados escaláveis e sustentáveis com uma estrutura de capital ainda mais sólida. Seguimos bem construtivos com o restante de 26 e para os próximos anos, com balanço diversificado e fortalecido pelo follow-on, o amadurecimento de nossas esteiras digitais e o uso de IA em escala. Estamos prontos para capturar as melhores oportunidades do mercado. Nossa gestão ativa de riscos, aliada a um modelo multisteiras diversificado, nos dá a confiança necessária para continuar entregando rentabilidade crescente, com resiliência e geração de valor. Muito obrigado pela atenção e agora abriremos para perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para enviar uma pergunta, acesse o Q&A. Vamos iniciar com a pergunta do Ricardo Buchpiguel, do BTG. Desde o anúncio da regulamentação das taxas no consignado privado, vocês perceberam alguma mudança relevante no posicionamento da concorrência? Tentando entender se isso pode ter ajudado ou prejudicado o Pine de alguma forma na atração e originação? Por favor, Clive, pode responder. Bom dia, Ricardo. Ricardo, impressionante a demanda pelo consignado privado. Então, a gente teve aí, você viu, né, um recorde de originação nos 3 segmentos no primeiro trimestre, 3,3 bi. Abril foi acima dessa média de originação, foi 1,250. E maio está fortíssimo nesses primeiros dias. Por que isso, né, Ricardo? Porque a gente está vendo, e o Desenrola é prova disso, de 1 a 5 salário mínimo é o pior momento possível do ponto de vista de comprometimento de renda, do ponto de vista de todos os indicadores aí públicos que você acompanha. Então, a demanda cresceu. Aquilo que o mercado tinha temor, a concorrência vai atropelar, porque o novo módulo das taxas vão cair, muito pelo contrário, né? Porque está entrando mais gente. A prova foi isso, né, Ricardo? Em março, teve uma originação de privado recorde de 10,8 bi. Em abril, a gente sentiu isso, e depois do dia 23/4, a originação está muito forte. E o que eu imagino, quais são os drivers dessa originação muito forte? É esse momento de crédito, né? O crédito clean está ficando mais seletivo por causa de tudo isso que a gente está comentando. Para 1 a 5 salário mínimo, seja lá inadimplência, seja lá comprometimento de renda, então o cliente vem usar o seu salário para tomar crédito, dado a seletividade do clean. O Desenrola, como eu disse, é prova disso. Então, a lojinha segue forte, né? Abril foi prova disso, violentamente a originação, que nem o primeiro trimestre, e pós 23/4 no privado, a originação até cresceu, para dizer a verdade, acho que fruto dessa demanda, desse driver dado a seletividade e dado o momento de crédito para a pessoa física, principalmente de 1 a 5 salário mínimo, onde é o nosso foco. Muito obrigada, Clive. Vamos seguir com mais uma pergunta do Ricardo Buchpiguel.
Poderiam dar mais cor sobre como vocês veem os impactos com as mudanças no consignado do INSS e público anunciadas essa semana? O INSS vem perdendo relevância, mas ainda é cerca de um quarto da carteira. E seria legal entender como vocês veem o risco do fim da obrigatoriedade da margem consignável, cartão consignado, para funcionário público federal também ser replicado em outras instâncias, municipais e estaduais, afetando o portfólio da Amigos. Por favor, Clive, pode responder. Ricardo, bom, foi uma surpresa para todo mundo na MP do Desenrola o governo ter reduzido margem do INSS e do SIAP. Então, essa primeira, né, ninguém imaginava, né, que no momento de um endividamento e maior em rotativos, parcelados, CPs e cheque especial, que o governo quer diminuir, foi uma surpresa, né? De o INSS de 45 ir para 30 ao longo, né? Isso é uma MP, primeiro. Respiro que é uma MP, tem 60 dias estendidos por mais 60 dias para passar pelo Congresso, né, até o dia 3 de setembro. Né, sempre acontece isso, né, a volatilidade de regulamentação no INSS. Mas o que deve acontecer durante o vigor dessa MP? Deve acontecer que para um entrante, ele tem a possibilidade, antes de fazer 35 de empréstimo, agora ele pode fazer até 40 de empréstimo. E o empréstimo, como você viu, Ricardo, ele aumentou o duration, né? Ele foi até 108 PMTs com uma carência inicial de 90. Então, para entrante e para aposentados que só ficavam no empréstimo e não pegavam os cartões, a possibilidade de aumento de originação do INSS deve acontecer, né? Aí tem a questão do Congresso, né? Como é que o Congresso vai interpretar uma redução de margem no momento que você está combatendo taxas mais elevadas. Então, a gente tem que ter muito respiro. Aqui, o nosso play é um play de longo prazo, né? E o INSS, a gente sempre comentou que é o mais desafiador de rentabilização. Sempre foi comentado, né? Dos três segmentos do varejo colateralizado, onde a gente tem foco, né? O mais desafiador é o INSS. E como a gente não tem crédito pessoal né, e não tem a conta pagamento de benefício aqui, então a gente vai continuar originando um empréstimo, né, esperando aí a evolução das decisões que vão ter no tempo, né? E o empréstimo deve seguir aí volumes de originação expressivos e a gente vai continuar fazendo mercado de capitais, como a gente fez agora no começo de abril, né? O FDIC Terceiro, como a gente sempre comentou. Acho muito pouco provável transbordar para funcionários que trabalham em governos e prefeituras, que é o foco da Amigos, principal foco, né? Acho por quê? Porque esse servidor público é um servidor que convive com o cartão do banco, né, que paga seu salário, e o cartão tem as suas vantagens. Né? Um cartão benefício tem vantagem de taxas menores, e não só isso, de benefício embedded nele. Né? Então, tem lá telemedicina, assistenciais, né? Ele cumpre também outras. E também em relação a sempre a evolução, é que para funcionários de governo, estados, né, Ricardo, a gente está começando a oferecer empréstimo, não ficar restrito, né, aumentar o card de ofertas para quem trabalha em estados e municípios, não só cartão, agora também empréstimo e tem aí outros produtos a serem ofertados. Muito obrigada, Clive. Para fazer perguntas, basta acessar o Q&A.
A próxima pergunta vem do Pedro Leduc, do Itaú BBA. Consignado privado seguiu em forte expansão. Podem falar mais sobre as alavancas que estão levando a este crescimento? Por favor, Norberto, pode responder. Obrigado, Leduc, pela pergunta. A gente pode se complementar aqui, eu e Clive, mas como o Clive mencionou aí na resposta anterior, as alavancas do privado continuam muito fortes, né? A gente continua diversificando as nossas esteiras de originação. Tivemos aí esse primeiro trimestre muito forte de originação. Abril seguiu um ritmo forte, originamos entre os três segmentos um bi 250. Na semana passada, depois de medidas no privado, originamos mais de 150 milhões de reais. Ontem foi um dia muito forte, o dia de ontem, originamos 90 milhões de reais só no privado, né? Então a gente está vendo uma dinâmica de alta demanda, uma dinâmica bem forte. A gente tem aí hoje 1,5 milhões de clientes, né, nessa carteira. A gente está operando esse produto há um pouco mais de 13 meses. A gente tem uma enormidade de dados e informações. A gente está refinando e refletindo isso na nossa originação e refinando essa alocação de capital, esse risco-retorno, obviamente com bastante cautela, mas a gente está muito animado com a originação para frente. Leduc, só complementando, acho que essa migração do crédito clean, né? Porque por causa desse momento, né, principalmente de 1 a 5 salário mínimo, isso está dando uma velocidade maior do que todo mundo imaginava, né? Obviamente deve ser a seletividade do crédito clean, que não está fácil dar crédito clean, você acompanha isso, com todos os comprometimentos de renda, tudo isso que a gente disse aqui, né? Então, e esta procura, dado a seletividade do lado de lá, elas não estão deixando taxas caírem, como, né? Mesmo em perfis um pouquinho melhor, as taxas têm se mantido. Muito obrigada, Norberto e Clive. Temos mais uma pergunta do Pedro Leduc. Despesas com provisões de crédito ficaram estáveis, apesar do atraso longo subir alguma coisa. Coberturas para NPL e estágio 3 caem. Podem falar mais sobre esses movimentos e o que podemos esperar para os próximos trimestres? Por favor, Norberto, pode responder. Obrigado pela pergunta adicional. As despesas de provisão, elas ficaram estáveis, mas entre segmentos a gente teve uma variação, né? As despesas de provisão do varejo seguiram crescendo, refletindo essa mudança do nosso mix, e as despesas de provisão no atacado estão super controladas, estão bem controladas esse trimestre e até foi uma surpresa positiva do TRI, que reflete aí a colateralização do nosso portfólio. Sobre o NPL, a gente tem falado e reiterado sobre essa mudança do mix da nossa carteira, que impacta, obviamente, positivamente a NIM, e a gente também vê uma expansão nos índices de over 90 e NPL. Mas nesse trimestre específico, a gente teve um efeito de write-off mais elevado na carteira de INSS, carteira 100% provisionada e em over 90, de clientes que vieram a óbito, tá? Então, esses índices de NPL e estágio 3 apresentaram alguma volatilidade esse trimestre específico por conta desse efeito. Obrigado, Leduc. Muito obrigada, Norberto. A próxima pergunta veio do Arthur Schuch, do Bradesco BBI. Sobre a expansão da NIM. Eu tenho uma pergunta em relação à NIM de vocês, que apresentou uma expansão relevante no trimestre.
ficou claro os impactos da rota do yield e o custo do funding. Mas eu queria entender, olhando para frente, quanto espaço ainda tem para a expansão e se vocês puderem quebrar a resposta comentando tanto no lado do ativo quanto no lado do funding. Por favor, Roberto, pode responder. Obrigado, Arthur. Realmente, a gente fez aí um grande movimento de expansão da NIM, né? É fruto dessa disciplina na alocação de capital, né? A mudança do mix das nossas carteiras, da diversificação e por uma busca incessante aqui por eficiência no funding. Olhando para frente, a gente ainda vê a NIM expandindo, mas obviamente com deltas menores para frente, né? A gente ainda vê também bastante espaço de diversificação e acesso do lado do funding, dado que esses bons resultados que a gente vem entregando em todos os trimestres, especificamente nesse, eles ainda não estão incorporados no nosso custo de crédito ou no custo de funding do banco. Acho que é isso, né, Clique? Não, é isso sim. Em relação ao privado, né, Arthur? Eu acho que a gente já a originação segue muito forte, né? Todo esse aprendizado nosso com banco de dados, como o Roberto comentou, a gente tem avançado aí em clusters melhores, inclusive, né? Então, a gente segue aí sendo uma avenida de crescimento, né? À medida, a contenção aí de taxas abusivas nada impediu, muito pelo contrário, a demanda está muito forte. Muito obrigada, Norberto e Clive. Para fazer perguntas, basta acessar o Q&A. A próxima pergunta veio do Pedro Calixto. Bom dia e parabéns pelos resultados. O banco acredita que consegue manter o ROI do trimestre para o restante do ano? Por favor, Norberto, pode responder. Muito obrigado, Pedro. Realmente, a gente vem entregando ROIs consideráveis, né? A expansão desse indicador. São ROIs muito saudáveis. A gente vê esse resultado como reflexo dessa evolução estrutural do banco. Evidentemente, olhando para frente, pode haver oscilações pontuais, trimestre a trimestre, mas a gente acredita que a combinação dessa diversificação, a melhora do mix das carteiras, a eficiência operacional, a nossa disciplina na alocação de capital e essa forte originação que a gente vê em todos os segmentos, né? A gente não chegou a comentar aqui ainda hoje, mas a gente originou também 1,5 bilhão de crédito no atacado no primeiro trimestre, né? Então, se você soma o atacado e o varejo, né, a gente originou quase 5 bi de crédito no primeiro trimestre. Então, toda essa originação de crédito acaba que impacta positivamente, de forma estrutural, o balanço do banco. Obrigado. Muito obrigada, Norberto. A próxima pergunta veio do Pedro Atra. Bom dia, pessoal, e parabéns pelos resultados. Caso a MP do Desenrola passe da forma como está e limite a originação do INSS, alteraria de alguma forma a estratégia de crescimento no consignado privado, destinando a sobra de capital em um yield mais alto? Por favor, Clive, pode responder. Boa pergunta, Pedro. Pedro, a gente sempre comenta aqui que no INSS e o follow-on nos ajudou a subir a carteira, como você viu aí, do quarto trimestre para o primeiro trimestre, mas logo na sequência, logo no começo de abril, a gente fez um FDIC truceio de 1,250 bi, né, dando um refresh no balanço. Então, essa estratégia ela vai permanecer, né, de usa o balanço no INSS Powerhouse, né, da saída em FDIC truceio,
você otimiza a rentabilização do INSS, que não é fácil, né? É uma margem mais apertada. E agora te falando sobre a MP, enquanto ela estiver em vigor, aí até dia 3/9, vamos ver o que o Congresso como vota, etc. Mas ela traz assim, Pedro, para quem é um entrante e precisa tomar o consignado, vai ter a possibilidade de tomar empréstimo não mais em 35%, porque como é que era? 35% no empréstimo, 5% para o cartão benefício, 5% para o cartão tradicional. Então, um entrante ele vai poder tomar, em vez de 35%, 40%. E vai poder, num duration maior, tem 3 meses de carência, com possibilidade, e 108 PMTs, né? Não mais 96. Evidentemente que para os que estão tomados, né? Mas então, no mix é capaz de você não ter tanta influência em originação, assim, para baixo, essa redução de momentaneamente aí dos 45% para os 40%. E para frente, precisamos ver, né, se de fato, como é que o Congresso, etc., né? É muito cedo ainda, né? A gente, ao longo do INSS, desde 2004, né, eu já vi tanta vol aí em regulamentação, né? Então tem que ter muito respiro, né? Muita calma nessa hora, mas a gente vai seguir aqui na nossa estratégia para o INSS para dar delta de rentabilização através de mercado de capitais, como fizemos no começo de abril. Muito obrigada, Clive. Lembrando que para fazer perguntas, basta acessar o Q&A. Vamos para a próxima pergunta. Podem, por favor, comentar sobre a estratégia do Pine para a carteira de atacado? Por favor, Norberto, pode responder. Obrigado pela pergunta. Não, esse é um negócio nosso maduro, né? A gente está nesse negócio desde sempre. É um negócio que a gente aperfeiçoou muito. Acho que a diversificação do banco propiciou um aperfeiçoamento desse business. A gente melhorou os níveis de colateral, trabalhamos no duration, na diversificação setorial. A gente segue com uma postura bastante disciplinada e seletiva. A gente tem priorizado aí operações com esse nível de colateral elevado, bons LTVs, uma excelente relação risco-retorno, tanto que eu comentei aí na pergunta anterior sobre a despesa de provisão, que ela está super controlada e estável. Ao mesmo tempo, esse segmento ele dá bastante opcionalidade para o banco. A gente segue ampliando aí o cross-sell com produtos como derivativos, né? A gente tem uma mesa muito atuante, muito ativa, uma mesa que está operando aí hoje com quase 400 clientes, a mesa que está operando há quase 2 décadas. A gente está investindo em mercado de capitais, investimos na nossa plataforma de seguros, de advisory. Então, é um business aqui de relacionamento com o cliente, a gente está super próximo dos nossos clientes. E, mais uma vez, acho que a mensagem aqui é que a gente acredita muito na diversificação, e manter opcionalidades para continuar alocando capital, no matter what. Perfeito, muito obrigada, Norberto. Lembrando que para fazer perguntas, basta acessar o Q&A. Vamos para a próxima pergunta. O João Fernandes perguntou: Bom dia, pessoal, parabéns pelos resultados. Vocês têm em mente um breakdown da carteira de crédito que pensam que seria o ideal dentro dos atuais segmentos que atuam? No caso,
Quais produtos mais tendem a ganhar share e quais tendem a perder share dentro da carteira de crédito? Muito obrigada. Clive, por favor, pode responder. Obrigado, João, pela pergunta, né? Então, a diversificação, como o Roberto comentou, é crucial na estratégia, né? Então, se tivesse nos 4 segmentos que o banco tem aí, né? Mas talvez fique 1/3 para o atacado, vamos falar macro, né? E 2/3 para o varejo. Evidentemente que dentro do varejo, a nossa estratégia de rota de yield, como a gente fala, dentro dele, dentro do todo, né? Ter carteiras com maior valor agregado, né? Com produtos de maior rentabilidade, open door de cross-sell, né? Então, a gente busca lá naqueles 2/3 acrescentar a rota do yield que ajuda aí na rentabilização do banco. Muito obrigada, Clive. Lembrando que para fazer perguntas, basta acessar o Q&A. Não havendo mais perguntas, chegamos ao final da nossa sessão de perguntas e respostas. Agradecemos a todos que participaram da teleconferência de resultados do Banco Pine. Nossa equipe de RI está à disposição para esclarecimentos adicionais. Desejamos a todos um bom dia. Obrigada.